Lançado no Brasil em 1998 para substituir o Tempra, o Fiat Marea brasileiro era basicamente igual ao modelo europeu, salvo pela ausência das versões a diesel, devido à proibição do uso deste combustível em automóveis de passeio e da simplificação das opções a gasolina existentes. As primeiras unidades da Marea Weekend, vendidas no Brasil em 98, foram fabricadas na Itália, enquanto o sedã já era fabricado na fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais. No entanto, toda a gama de propulsores do modelo era importada, vindo da Itália e sendo montada no Brasil. Por quase uma década, o Marea atuou no segmento de médios da Fiat, tanto no segmento Premium quanto de entrada da categoria. Em 2006, as versões ELX, HLX e Turbo deixaram a linha de produção, extinguindo os propulsores 1.8, 2.4 e 2.0 Turbo, restando apenas as opções da versão SX 1.6 litros. Com vendas em queda e tecnologicamente defasado, o Marea foi aposentado em 2007, dando lugar ao Fiat Linea, um sedã derivado do Fiat Punto. O Marea era oferecido em 4 versões principais de acabamento: SX, que era a básica, ELX, que era a intermediária, HLX, que era topo de linha dos aspirados, e a versão Turbo, a versão mais completa. Além disso, existiram raras versões exclusivas para frotistas, como a City, voltada para taxistas. Todas as versões de acabamento eram aplicadas tanto à carroceria sedã quanto à perua. Tanto a HLX quanto a Turbo ofereciam airbags e ABS, além de sidebags como opcionais, que era um item extremamente inovador em carros vendidos aqui na época. Teto solar de acionamento elétrico era um item opcional para HLX e Turbo também. A maioria das versões contava com banco do motorista e direção hidráulica com regulagem de altura de série, bancos traseiros bipartidos, cintos com pré-tensionadores, portas com barras de proteção laterais de 4 cm de espessura, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores com regulagem interna elétrica e aquecimento térmico anti-embaçante, ar-condicionado e calefação do climatizador automático, ainda aqui de controle analógico, sistema de desembaraçamento rápido, faróis com regulagem de altura de faixa em função à carga e projetores independentes do farol alto e baixo, e faróis de neblina. No conjunto de luzes traseiras, o carro atende uma norma criada na Europa e aceita no Brasil, onde no conjunto de iluminação principal é usada uma luz de ré do lado direito e uma luz de neblina do lado esquerdo. O Marea chegou trazendo na época um motor 2.0 litros de 20 válvulas, naturalmente aspirado, de 142 cavalos e 18,1 kgfm de torque, sendo que na Europa o mesmo motor desenvolvia 155 cavalos e 19,2 kgfm de torque, já que lá contava com a adição do coletor de admissão variável e programação eletrônica diferenciada. Este motor faz parte da família Free, desenvolvida em parceria entre as italianas Fiat e Lancia, a qual incorporava inovações como o bloco de 5 cilindros, cabeçote e carta de alumínio, comando duplo com 4 válvulas por cilindro, comando de admissão com tempo de abertura das válvulas variável e um dissipador de calor de um óleo refrigerado a água. Este motor foi dado o nome comercial de FiveTech e simbolizava à época uma inovação oferecida em termos de motorização num carro vendido por uma fabricante instalada no Brasil. Ainda em 98, devido às regras tributárias brasileiras para automóveis, cujo imposto era baseado na potência e não na cilindrada do motor, as versões SX e ELX de 2.0 litros tiveram sua potência reduzida a 127 cavalos, a fim de se enquadrarem na tarifa de IPI menor para veículos que geravam potência até este limite estabelecido. No entanto, essas versões podem operar normalmente com 142 cavalos, bastando para isso efetuar apenas a troca do chip da central do carro pelo utilizado na versão mais potente. Além do desempenho acima da média e a tecnologia mais avançada na época, estes propulsores 5 cilindros têm uma outra característica única no que se refere ao som, no caso ronco, que é bastante característico e diferenciado em relação aos motores de 4 cilindros, sendo ainda inclusive comparado com o ronco dos motores V10. Com o objetivo de melhorar o posicionamento de preços para as versões de entrada, para 2001, a versão SX passou a ser oferecida com um novo motor, o Twin Cam. Tratava-se de um motor 4 cilindros 1.8 litros, 16 válvulas, de duplo comando, variador de fase de admissão, coletor de admissão variável, que produzia 132 cavalos e 16,7 kgfm de torque. Esse propulsor foi desenvolvido pela Fiat em parceria com a Alfa Romeo e era o mesmo existente na versão brasileira do Fiat Brava HGT, lançado no final daquele ano. Diferente dos 5 cilindros, o 1.8 era mais compacto, leve e oferecia um menor consumo de combustível e menor nível de vibrações, sem perdas sensíveis em desempenho ao motorista comum em condições normais de uso e transporte de cargas medianas. Devido às reclamações de falta de força em baixas rotações, que exigia maior recorrência às reduções de marchas nas retomadas, a Fiat reviu o propulsor 5 cilindros 2.0 e aumentou sua cilindrada para 2.4.
além de adotar também um coletor de admissão variável, de material termoplástico, eficiente, porém menos resistente à detonação por falha de injeção ou pressão positiva de sobrealimentação que o metálico da versão 2.0, além do acelerador eletrônico, itens não disponíveis na versão 2.0. Isso aumentou a potência final de 142 cavalos para 160 cavalos e o torque máximo de 18 foi para 21 kgfm. Este mesmo motor foi usado no Fiat estilo Abarth, produzindo no entanto aproximadamente 170 cavalos e 21,5 kgfm. As versões ELX e HLX então incorporaram esse propulsor 2.4, o qual também equipava o Lancia Kappa. As transmissões usadas eram umas 5 velocidades, com embreagem de acionamento hidráulico para os motores 5 cilindros e a cabo para 4 cilindros. Os motores aspirados utilizavam caixas de câmbios com escalonamento mais curto, sendo que o 1.6 possuía relações mais próximas e o 2.4 um pouco mais longas. Nestes, o acionamento dos seletores de marcha era realizado por um trambulador de varões. O turbo possuía uma caixa de engrenagem mais robusta e de escalonamento mais longo, com acionamento dos seletores por um trambulador de cabos. Em 2001, passou a ser oferecido como opcional na versão 2.4 HLX uma transmissão automática iSIM AW5040, de 4 velocidades, com opções de condução esportiva, normal e para-piso escorregadio, refrigerada por um radiador a óleo independente. Este opcional de conforto surgiu na razão da associação entre a Fiat e a General Motors do Brasil, nascendo então a Fiat GM Powertrain, que compartilhava componentes de engenharia entre as duas companhias. A caixa foi desenvolvida em parceria com a Mazda e partilhava também os modelos GM equipados com propulsor família 2, como Vectra, Zafira, Meriva e Astra. Desta forma, foram atendidas as queixas de falta de opção do câmbio automático e o médio da Fiat no Brasil. A tração sempre foi no eixo dianteiro, não tivemos versões AWD e nem com tração traseira. E também nunca possuiu controle de tração. A suspensão era independente nas 4 rodas, independente de qual versão do Maré. A direção possui assistência hidráulica. A suspensão, comparada com as de hoje, é até uma calibração macia, uma maciez e um conforto, mas ainda mantinha um grau de segurança, limitando a rolagem da carroceria em cursos mais de condições críticas, de aceleração lateral e tal. Já a versão turbo recebeu um pouquinho aí de uma calibração um pouco menor, a suspensão era 1,2 cm mais baixa, amortecedores com cargas diferentes, para deixar o carro aí com uma tocada um pouco mais esportiva. As unidades com motores de 5 cilindros possuíam freios a disco também na traseira, no entanto, estes eram sólidos. Já as unidades equipadas com motores 4 cilindros utilizavam freios a tambor nas rodas traseiras. Em todas as versões está presente a válvula controladora de força de frenagem nas rodas traseiras, em função do peso carregado, de modo a aumentar a segurança em frenagens fortes em qualquer condição, evitando derrapagens. O Maré possui uma carroceria afilada, com eficiente coeficiente de penetração aerodinâmica, tanto no sedã quanto na perua, que permite velocidades de cruzeiro elevadas com baixo ruído da carroceria, além de boa estabilidade direcional, mesmo sobre rajadas de vento laterais ou frontais. Um pequeno spoiler está presente no limpador dianteiro esquerdo, que tem como objetivo efetuar uma melhor limpeza da área do para-brisa em frente ao condutor em altas velocidades, onde limpadores sem este recurso tendem a flutuar pela turbulência. A SW também conta com um para-choque traseiro basculante que, liberado manualmente por uma trava, gira para baixo, formando uma rampa niveladora com o assoalho da mala, que facilita o carregamento de grandes volumes e as acomodações de cargas maiores e pesadas. Para 2001 foram alterados alguns detalhes como padrões de acabamentos e cores. O Maré Sedan recebia uma remodelagem traseira com o design do Lancia Libra, a fim de contornar críticas ao desenho das lanternas anteriores. O carro possui 5 modelos de rodas, todas de aro 15 polegadas. O Fiat Maré é um carro carregado de estigmas em relação à durabilidade e confiabilidade mecânica. Apesar de ser um projeto moderno para a época, o motor 5-Tech do Maré exige cuidados quanto à manutenção preventiva. Por tratar-se de um motor 5 cilindros em linha com características de operações peculiares, sua temperatura normal de trabalho e limite de rotações são mais elevados do que a maioria dos motores 4 cilindros de concepção mais simples empregados pelos concorrentes da época. Já os propulsores 4 cilindros que equipavam as versões básicas dos modelos na época seguem também a mesma linha, empregando mais tecnologia do que seus concorrentes da época, necessitando assim maior atenção na hora da manutenção e dos cuidados.
A formação de borra de óleo nas galerias de lubrificação dos motores se dá devido ao não respeito aos prazos de troca de óleo e filtros por parte dos proprietários e a manutenção preventiva ineficiente de componentes de substituição periódica, como velas, correias e sensores. Essas são as causas mais comuns de problemas que não são tratados e evoluem para outros problemas mais sérios, que podem exigir retifica completa do propulsor. Tecnologicamente complexo, embora o Maré seja um modelo descontinuado, ele ainda requer profissionais que entendam profundamente dessas condições, bem como proprietários que sigam de fato as recomendações do manual de manutenção do veículo, devendo receber cuidados da mesma forma aplicada a modelos de veículos mais complexos atualmente, com revisões e reparos em oficinas com ferramental apropriado, como scanners, torquímetros, ferramentas de fasagem, entre outros, além, claro, de componentes de boa qualidade para reposição. Então a combinação de manutenção ineficiente pelos donos, uso de peças não originais de baixa qualidade e profissionais muitas vezes despreparados para lidar tanto com o ferramental quanto com o veículo foram os principais responsáveis pela má fama do Fiat Marea aqui no Brasil. Peças paralelas de boa qualidade para o carro costumam ser encontradas até com certa facilidade, principalmente em grandes áreas metropolitanas. E os valores até que são acessíveis, não são tão exagerados aí, ao contrário do que muita gente fala. Por ser um veículo médio com características premium na época em que foi lançado, é oferecido de um mercado de consumidores e reparos que não compreendem a característica dos veículos. A maioria dos carros caíram na mão de gente que não cuida do carro, e esse passou para quem não cuida, que passou para outro que não cuida, e quando chega em alguém que quer cuidar, o carro já está todo detonado. Porém, muitas unidades dos veículos super bem cuidados, normalmente o único dono, diesel, tem relatos aí até de 200 mil km com motor original sem grandes problemas, câmbio, tudo em ordem. Então podemos dizer que o carro tem sim um histórico ruim, né, por ter passado na mão de muita gente ruim. Claro que mesmo quem cuidou, alguns casos tiveram problemas, não vamos, né, ser falso aqui, mas existem sim unidades que foram bem cuidadas desde o início e hoje estão aí, podemos dizer, em ótimo estado ainda, nunca passou por nada, retifica, peças, claro, foram trocadas, mas dentro aí do padrão de revisão de veículos dessa categoria mesmo. E é basicamente isso, pessoal, o vídeo de hoje, tentei dar o máximo de complexibilidade que eu poderia dar, peguei a maioria das informações do Best Car, que foi editado, peguei no Wikipedia, procurei em alguns clubes, tentei puxar aí o máximo de dados que tem, pode ter um errinho ou outro, claro, né, a gente nunca é perfeito, mas foi o máximo de esforço aí que eu pude fazer, então espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Vamos fazer isso daí crescer junto, beleza? Aquele abraço e até um próximo vídeo.